Olá, tudo bem com vocês? Vamos conhecer um pouco mais sobre nossas origens, sobre o nascimento do Brasil? Para isso, precisamos voltar no tempo. Vamos lá? O Brasil nasceu dentro de um processo que a gente chama de grandes navegações ou expansão marítima, que se realizou entre os séculos XV e XVI. O que se desejava naquela época? Havia uma necessidade crescente de fazer negócio com as Índias. As rotas de comércio estavam cada vez mais ativas e as Índias, o Oriente de uma forma geral, tinha os produtos mais valorizados. Existiam rotas terrestres, rotas mistas que passavam pelo mar Mediterrâneo, mas navegar pelos oceanos ainda era uma ousadia muito grande. Qual seria o caminho para as Índias? Bom, portugueses tinham uma situação que contribuiu para que eles fossem pioneiros. Um conjunto de fatores. Havia um Estado centralizado, então a figura de um rei, que coordenava aquele território, que direcionava os projetos daquele país. Havia uma condição geográfica favorável. Porque os portugueses, têm grande parte do seu território voltado para o oceano. E já tinham ali experiência de navegação nas proximidades. Os conhecimentos técnicos que se desenvolviam na época permitiram a ousadia, e realmente ousadia, das primeiras viagens. Hoje nós nos perdemos com o GPS. Eles iam encarar o oceano com a bússola. Incomparável. Incomparável. Muito bem. No início do século XV, os portugueses começaram a viajar em direção ao litoral africano. Na verdade, ninguém sabia o tamanho da África. E essas viagens contribuíram para que os mapas fossem sendo aperfeiçoados. Gente, os mapas mundos daquela época eram incompletos. Eles não tinham dimensão do tamanho das terras, dos oceanos. Então, as viagens permitiram a melhoria dos mapas e o sonho de encontrar riquezas em novas terras. Os portugueses foram avançando no processo. Na medida em que reconheciam terras, que descobriam novas terras, seguindo ali o litoral africano, o que eles vão fazer? Eles vão estabelecer feitorias para, de alguma forma, explorar aquela região. Se a gente pensar que a primeira viagem portuguesa aconteceu em 1415
e eles atingem com sucesso o sul da África. Em 1488, há uma grande lição aí a ser aprendida. Se os reis tivessem investido em projetos pessoais, possivelmente essas viagens não teriam o sucesso que tiveram. Mas eles fizeram uma coisa que é muito bacana, que foi dar continuidade. Então, foram décadas para se atingir um objetivo. Quando os portugueses atingiram o sul da África, uma região de difícil navegação, foi uma grande vitória. Quando eles superaram as dificuldades, rebatizaram o local de Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança. Significava que ali era um caminho mais aberto para as Índias. E o investimento nas viagens continuava, sempre tendo como base o contorno do litoral africano. Paralelo a esse processo, os espanhóis começaram um pouco depois. E os espanhóis não seguiram o caminho português. Tentaram fazer algo novo. E qual era o projeto dos espanhóis? Acreditando na esfericidade da Terra, eles contornariam a Terra e atingiriam o outro lado das Índias. E assim foi feito. 1492, Cristóvão Colombo parte em viagem com o objetivo de chegar às Índias. Uma viagem bastante difícil, porque eles navegaram em mar aberto. E quando chegaram em terra firme, acreditaram ali ter chegado nas Índias. Sabiam que não eram as Índias referência de comércio, mas pensavam estar em alguma região das Índias. E, na verdade, a gente sabe que eles chegaram, de fato, foi na América. Cristóvão Colombo nunca teve consciência disso. Só alguns anos mais tarde, que o navegador Américo Vespúcio percebeu que, de fato, se tratava de um outro território, um outro continente. Em homenagem a ele, América. Colombo nos deixou a herança do batismo de nossos povos índios. Afinal de contas, ele havia chegado nas Índias. De qualquer forma, mesmo não tendo chegado nas Índias, a viagem foi bastante interessante para os espanhóis. Então, ela foi repetida. Enquanto os espanhóis construíam a rota sentido América, os portugueses miravam as Índias. No meio desse processo foi assinado o Tratado de Tordesilhas, para dividir entre os dois países as terras encontradas. As viagens para contornar o litoral africano se tornaram cada vez mais intensas e a orientação do rei, a coragem dos navegadores fazia com que eles tentassem avançar
no Oceano Atlântico. Porque depois que foi estabelecida a linha de Tordesilhas, a curiosidade era: do lado português existem terras? Então as viagens portuguesas começaram a se distanciar do litoral africano. Em 1498, Vasco da Gama conseguiu chegar às Índias. Sucesso econômico, meta atingida, quase um século de construção. Uma grandeza. 2 anos depois, é organizado em Portugal uma mega viagem. Aquela viagem tinha como destino as Índias, terra das especiarias, mas com o cuidado de, no caminho, explorar os oceanos, né? O Oceano Atlântico especialmente, para saber a possibilidade de haver terras portuguesas. É nessa viagem, caminho das Índias, que o Brasil é encontrado em 1500. A meta, Índias. Mas, naquele 22 de abril de 1500, os portugueses avistaram terras que eram diferentes, lindas, ricas, abençoadas. Nosso Brasil. Por alguns dias, os portugueses estiveram aqui, tentando visualizar as nossas riquezas, para informar ao rei que novas oportunidades estavam surgindo. Os registros da viagem e das observações estão na carta de Pero Vaz de Caminha, que merece um vídeo só para ela. O fato é que o registro da viagem, a documentação com a carta, somada ao Tratado de Tordesilhas, que já estabelecia o litoral brasileiro como terra de exploração portuguesa, fez com que, de fato, os portugueses iniciassem, com o tempo, um processo de colonização aqui, que determinou nossa língua, nossa cultura e muitos de nossos hábitos. Então vejam, estamos no caminho das Índias. As viagens para as Índias continuaram, com algumas passadinhas aqui pelo Brasil. Enquanto isso, os espanhóis se dedicavam a viagens que traziam para a América. E aqui encontraram também muitas riquezas que os interessavam. No início do século XVI, os espanhóis fazem a primeira viagem de circunnavegação, que eles conseguem dar a volta ao mundo, e ali estabelecendo cientificamente que a Terra é uma esfera, que é possível contorná-la, coisa que para muita gente naquela época
era algo impensado. Com as grandes navegações, o contato entre regiões até então nem conhecidas se tornou mais amplo. O mundo se comunicou para a prática do comércio, para a exploração de riquezas naturais dessas novas terras, ampliação de relações econômicas, miscigenação cultural e étnica. Talvez tenha sido ali que começou a globalização. O fato é que é nesse momento da história que o Brasil nasce. É construído aos poucos com a presença de portugueses, de todos os povos indígenas que existiam aqui e a participação de diversos outros povos com os quais tivemos a oportunidade de ter contato. São mais de 500 anos de história. Em pensar que para viajar naquela época contava-se com caravelas, lunetas, bússola e astrolábio. É de tirar o chapéu. Realmente eram povos muito determinados. Precisamos ser gratos a eles. Um beijo para vocês.